Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E na aula de hoje a gente vai falar sobre variação linguística, que é um assunto que sempre cai. Se tem um assunto que cai todo ano, é variação linguística. É um assunto muito interessante porque é fácil, todo mundo tem a variação linguística na fala, né? Então, seja de qualquer região do Brasil, ou seja de idade, de sexo. Então, é um assunto que todo mundo vai entender. Bom, vamos começar olhando essa tirinha aí que diz assim: professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Bom, então a gente tem aqui uma tirinha que marca a fala do personagem. E quando a gente entra agora no âmbito da fala, a gente está dizendo o quê? Que a língua ela varia e muda. Inclusive, esse é um princípio universal. Todas as línguas do mundo vão variar e vão mudar no decorrer do tempo. E aqui a gente pode dizer que, senhora, a gente escreve senhora, mas pronuncia senhora. A gente tem muitas pessoas que falam arguma ao invés de alguma, né? A gente pode pegar a variação aí de regional, né? O baiano, como fala o baiano, como fala o carioca, como fala o capixaba, né? E essa variação estuda a língua falada. Então, aqui a gente não está falando de língua escrita, está falando de língua falada. Então, algumas palavras que sempre caem no vestibular: coloquial, ou a linguagem do dia a dia, ou a linguagem informal. Tudo isso diz respeito à fala. Por quê? A escrita e a fala são dois universos completamente diferentes. Então, a gente tem a língua portuguesa e o português brasileiro como a língua oficial do Brasil. A gente tem duas línguas oficiais no Brasil, o português e a Libras. E esse português, ele não é homogêneo. É só a gente pensar em pessoas que moram em outra região e que falam diferente de nós, né? E isso acontece em todos os lugares do mundo. Se você for nos Estados Unidos, determinada região vai falar de um jeito, outra vai falar de outro, mesmo que todo mundo ali use o inglês, esse inglês é variável. Da mesma forma, o português falado no Brasil, ele é heterogêneo, e esse é um exemplo disso. Vamos pegar um exemplo aqui de um poema muito conhecido, clássico, de Camões, que diz assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer, mas bem querer, é andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha e se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Eu vou passar e depois a gente volta nele. Esse poema é de Zé da Luz, também é um poeta bem popular, que diz assim: ai se cesse, se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós a subisse. Mas, porém, acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice. E se eu me arriminasse e tu com eu insistisse para que eu me a resolvesse, e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, o céu furado arriasse e as virgens toda fugisse. Bom, então vamos voltar agora ao primeiro poema. Ambos os poemas falam de amor, como vocês perceberam aí. Mas o que difere? A forma com que é escrito. Aqui a gente tem um soneto, duas estrofes de 4 versos e duas de 3. Então, temos 2 quartetos e 2 tercetos. Uma estrutura clássica. Quem que usou? O maior poeta da literatura portuguesa, Luís de Camões, né? E ele escreveu esse poema usando as figuras de linguagem, a metáfora, o paradoxo, usou as melhores rimas, né? Porque o soneto tem a rima. E ele escreveu com o melhor vocabulário que ele podia ter para o quê? Falar da riqueza do amor. Isso aqui a gente diz que é o português formal, o português padrão. Beleza, aí a gente vai agora para um poema completamente popular, escrito por um poeta popular não tão conhecido, né, quanto o anterior, mas ele escreveu sobre o amor da mesma forma. A diferença é a linguagem informal, coloquial. Ele escreveu o português da fala, não da escrita, né? Então, se um dia nós se gostasse,
né? A gente tem o nós aí já escrito diferente, o gostasse sem a variação do plural, né? A gente vai encontrar drumisse como a variação de dormisse, né? Então a subisse como uma variação de subir. Inclusive, há muitas pessoas, até menos escolarizadas e mais velhas, que colocam muito A na frente de algumas palavras que não tem, né? Então, essa forma, essa poesia remete à língua falada. Aí você fala, professora, mas isso é errado. Em termos de fala, não existe certo ou errado, existe adequação linguística. A língua funciona como uma roupa. Eu não vou para um casamento na igreja de biquíni, eu não vou para uma entrevista utilizando gírias e xingamentos. A minha linguagem vai se adequar. Agora eu estou dando aula, a minha linguagem ela é o quê? Cuidada. Mas se eu tiver um grupo de amigos, eu vou usar gírias, até xingamentos, talvez, porque a linguagem vai variar. Um advogado que está no tribunal se comporta diferente quando está em casa com seu filho. A linguagem vai mudar, por isso a língua funciona como uma roupa. Da mesma forma, a gente tem um poema, porque no poema a gente pode usar essa linguagem na letra de música, mas se vai fazer a redação do Enem, você não pode colocar essa linguagem informal. Mas é importante dizer que a língua varia, né? Principalmente na questão geográfica, né? O baiano ele vai falar, oxente, vem cá, opa aí. Opa aí é o quê? Olha para isso, olha. O mineiro que fala ó pra você ver quer dizer o quê? Olha para você ver. A gente tem as variações do R em São Paulo, o R caipira, né, retroflexo. A gente tem o S palatalizado ou chiado que a gente tem no Rio de Janeiro. Então a língua ela vai variar de acordo com a região. As pessoas até falam assim, a gente que é aqui capixaba não tem sotaque. Na verdade, vocês não têm um sotaque marcado, mas vocês têm um sotaque. Talvez vocês não sejam reconhecidos como baiano, como carioca, que de cara as pessoas já perguntam, né? Mas vocês têm, por exemplo, o uso da palavra, a variação lexical no caso de pocá, vocês usam muito, não tem, né? Quando vocês vão começar a contar uma história. Então, todo lugar tem sua variação, uns mais marcados e outros menos marcados. Vamos lá, então, uma outra variação bem conhecida é a da faixa etária adolescente, né? Porque se a gente for falar, a variação ela pode ser de homem para mulher, de idade, né? De região, localização geográfica, de escolaridade. A pessoa que passou mais tempo na escola, ela tende a se apropriar mais das formas prestigiadas. Então, ela vai falar planta, problema, né? Mas as pessoas que passaram menos tempo na escola, estudaram só 4 anos durante a vida toda, ou nem estudaram, que moraram afastadas da cidade, na roça, elas tendem a usar as formas desprestigiadas, ou seja, estigmatizadas, que as pessoas costumam muito criticar, ou falar assim, esse aí não estudou muito, né? Então, existe também essa questão. Aí a gente tem a variação de homem para mulher. O que as pesquisas dizem? Que as mulheres elas tendem a ser mais conservadoras, no sentido de respeitar mais a norma culta, enquanto os homens não. As pesquisas mostram isso, né? Isso pode mudar, claro, né? Mas as pesquisas têm mostrado. Em relação à faixa etária, a criança está em um processo de aquisição, ou seja, de aprendizado da fala, ela está usando, principalmente a troca do L pelo R, né? Está aprendendo depois, na fase da adolescência, ela vai aprender muitas gírias, e aqui a gente entra, né? Vocês podem lembrar de inúmeras gírias que já falaram, gírias que nasceram com a tecnologia, com a internet, né? Como a própria palavra cancelado, ou sextou, ou partiu, são palavras comuns na nossa gramática, né? Mas que transformaram-se em gírias, né? E veio de onde? Da tecnologia. A gente não pode esquecer que com a era tecnológica, novas palavras surgiram e tiveram novos sentidos, né? Dependendo do ambiente. Então, nessa faixa etária adolescente, a gente vai ter muitas gírias, né? Adultos também, né? Mas nesse grupo aí a gente vai ter muito mais. E aí que não necessariamente tem a ver com região, mas sim com o grupo mesmo, né? A gente pode pensar também em contextos religiosos, né? Grupos de pessoas que frequentam alguma igreja, elas usam muito termos como varão, né? Bênção, e às vezes soa também como gíria.
A gente tem os jargões, né, das profissões de médico, advogado, professor, que podem usar termos muito comuns àquela área. Enfim, a gente tem uma gama aí de palavras que corresponde ao nível da fala, né, não da escrita. Então, a gente vai ver agora uma letra de música, que é um gênero textual que usa muito da variação linguística. E sempre que cai no Enem vai ter um poema, uma letra de música, né? E aí é bom a gente refletir sobre isso. Pode ter também um texto informativo ali, informando sobre o que é a variação linguística. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o quê? Tauba de tiro ao álvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeiro de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. Então, a gente tem aqui uma letra de música que tem o quê? Traços da oralidade. Se a gente pegar frechada, é variação de flechada. Se a gente pegar tábua, que muita gente usa essa forma, né? É variação de tábua. Ou peixeira também é uma palavra usada muito na Bahia, né? Ou automóvel também é um exemplo de variação linguística. Se a gente pegar também a palavra ser, né, de você, é uma variação também, né? Você fala assim, você vai viajar hoje? Ser é uma variação da palavra você. E a gente não fala que está errado, né? Porque na língua falada não existe certo ou errado, existe adequação linguística, né? Então, vamos lá. Qual é a área que estuda a variação linguística? É a sociolinguística, né? Que estuda a teoria da variação e da mudança linguística e estuda a língua em uso nos contextos de comunidades de fala. Então, como eu disse, a variação ela pode ocorrer a questão regional, a questão de escolaridade, quem estudou muito, quem estudou pouco, sexo, faixa etária, né? Entre outros, estilo. E todas as línguas, elas são heterogêneas, elas vão mudar. Se você aprende o inglês hoje, numa escola regular, você vai para os Estados Unidos e lá você vai encontrar variação linguística e vai ficar sem entender algumas coisas, porque elas se dão mais no nível da fala e não da gramática. E o que é a variação linguística? Duas formas que podem ocorrer no mesmo contexto com o mesmo significado, mas essas formas elas são diferentes. Vamos ver alguns exemplos aqui. A variação lexical. Então, abóbora em alguns lugares, jerimum em outra. Um exemplo para vocês, na Bahia a gente tem a fruta chamada cajá, cajamanga, aliás. No extremo sul a gente chama de cajamanga, lá em Salvador é chamado de cajarana e aqui para vocês é chamado de cajá. Então, só na Bahia, que é um estado grande, a gente tem variação linguística bastante, né? Inclusive as pessoas acham que na Bahia toda só se fala como fala em Salvador, que é aquela fala que é passada para a mídia. Mas na verdade é um estado muito grande. E você tem variação de todo jeito. A gente tem a variação fonológica, palha por paia, né? Eu troquei o lhã, o LH, e ditonguei ali, né? Transformei num I. Então, tem uma variação no som ali da palavra, né? Na variação morfológica, cantando por cantando, né? Muita gente, né? Tô falando com você, ao invés de tô falando. E essas formas, gente, ninguém critica por isso. Agora, existem formas que são mais salientes e menos salientes. Se você falar cantando, ninguém vai te criticar, mas se você falar pranta ou nós foi, as pessoas criticam, né? Apesar de que é importante dizer que isso é um preconceito linguístico, né? Você desrespeitar, criticar e fazer pouco caso da fala do outro é um preconceito linguístico, né? É um erro, né? E a variação sintática, que a gente não está usando mais a preposição antes do pronome relativo, né? Então, se eu falo assim, o filme que me referia é muito bom, a gente não fala o filme a que me referia é muito bom, mas segundo a gramática, eu devo utilizar a preposição a ali, quem se refere a, então deveria ser o filme a que me referia muito bom, mas como que a gente usa? O filme que me referi, e tá tudo certo, ninguém fala nada. Então, se a gente for criticar as pessoas que falam nós vai, a gente também comete alguns equívocos em relação à fala. A gente não fala o filme a que assisti ontem foi ótimo, porque quem assiste a alguma coisa. Eu deveria usar a preposição, mas não uso. Eu falo o filme que assisti ontem é ótimo. Então, todos nós, na fala, a gente comete equívocos, porque a fala é espontânea.
mesmo nós, professores de língua portuguesa. Vamos ver outros exemplos. A síncope é quando eu retiro ali da minha palavra, né, alguns fonemas. Então, fósforo por fósforo ou fígado por figo, né? Comum da gente ouvir algumas pessoas falarem assim. Ou uma monotongação, né? Isso aqui é o mais comum. É pouco por pouco. Quem é que fala vou comer um peixe, né? Com o ditongo. A gente fala vou comer um peixe. Porque na língua falada há variação. Então, a epêntese vocálica, né? Como um pneu por pneu. Se a gente fosse pronunciar de acordo com a palavra, seria pneu, né? Mas a gente coloca um i ali subentendido depois do p, porque na língua portuguesa a gente não tem não é muito comum a gente ter uma consoante, existe, mas não faz muito parte da nossa língua ter a consoante sozinha ali, né? Ou advogado, né? Ou advogado, você não... Pela regra é um D mudo, né? Mas aí o que é que a gente faz? Coloca um izinho. Tem gente que fala advogado, aí coloca um E, né? O rotacismo, que também é muito comum, a gente trocar o L pelo R. Isso pode ser uma questão de escolaridade ou também uma questão de problema mesmo de articulação. Tem gente que não consegue falar Flamengo ou fala bicicleta, né? E as vogais médias pré-tônicas, né? A gente fala menino, a gente fala menino, né? Como se fosse um som do I. É uma variação também, uma forma de variação linguística. Então, na variação linguística, o que cai no Enem é justamente isso aí. A gente tem a forma culta, coloquial e popular. Então, amanhã nós iremos à praia. Quem que usa essa forma? Amanhã nós iremos à praia. Ou, pouca gente usa. A gente vai preferir a forma amanhã a gente vai na praia ou, para os menos escolarizados ainda, amanhã a gente vamos para a praia, né? Então, eu acho que a gente prefere utilizar essa segunda forma, amanhã a gente vai na praia. Outra coisa é que a gente usa muito mais o a gente do que o nós, né? O nós talvez é mais utilizado em contextos formais, religiosos, né, e tal. Preferimos muito mais usar o a gente do que nós, que também é um pronome de primeira pessoa do plural. Então, a variação linguística ela é dividida em fala e escrita, mas a gente está falando só de fala na variação linguística, né? E o que é diferente fala e escrita? A fala ela é contextualizada, né? Então, se eu estou contando uma piada, foi porque a gente viveu um momento e aí eu inseri essa piada. Na escrita, eu preciso de toda uma situação para explicar isso. A fala ela é implícita, ou seja, eu estou falando aqui, você está entendendo um pouco da pragmática, né? Por trás ali do meu pedido, que pode ser uma ordem. A fala ela é concreta, ela é redundante. Então, por exemplo, eu estou dando essa aula aqui para vocês, mas se eu for passar sem edição, vai ter uma repetição, vai ter um erro, porque é uma aula espontânea, eu não estou lendo nada, estou lendo só o slide, mas o restante é uma fala espontânea. Então, a língua é assim. Não é planejada no sentido de que eu não estou pensando em regras quando eu estou falando, não estou preocupada, eu estou só falando. Ela é imprecisa e ela é fragmentada. Eu estou falando uma coisa, eu interrompo, volto no assunto, abro uma brecha, comento alguma coisa. Na escrita, não. Na escrita eu preciso de uma coesão e de uma coerência, né? Então, fala e escrita são completamente diferentes. Bom, então, a gente tem também variantes dialetais e variantes de registro, né? Falamos disso, língua culta, coloquial e popular, variantes regionais, falares regionais, dialeto, gente, é o que caracteriza cada local, né? Então, dialeto capixaba, dialeto baiano, como que é a língua de tal comunidade na Bahia, né? A gente tem os jargões e as gírias, que eu falei dos jargões aí de algumas profissões, as variações de faixa etária, de gênero, sexo, né? É importante dizer também que a fala do homem é diferente da mulher, que também é diferente da fala gay, né? Existem vários estudos sobre a entoação da fala gay, inclusive. E as variações de registro, né? Variantes, a língua falada e a língua escrita são diferentes. Variantes formalismo, a gente tem a linguagem distensa, formal e informal, e a gente tem também o grau de intimidade. Então, por exemplo, se eu estou falando com um colega que eu estudo há muitos anos, a minha linguagem vai ser de um jeito. Mas se eu estou falando com o meu professor que acabou de chegar, a linguagem vai ser de outro, mas talvez mais formal, né? Então, a gente tem variantes dialetais e variantes de prestígio na língua portuguesa.
E aí a gente vai para algumas questões agora. Vocês vão pensando aí, vão em tudo que a gente viu, é um assunto que, como eu disse, que cai todos os anos, né? Então fiquem atentos. Olha eu aqui de novo, olha eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para vocês, para esses cabras, que eu ainda dou no couro. Esse é um desaforo que eu não posso levar. Que eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo chachando. Como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita. Você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luísa. Vai, chama Zabé, chama Raquel, diz que eu tô aqui com alegria. A gente tem aqui uma letra de Antônio de Barros e ela traz alguns repertórios da cultura linguística do Brasil. Olha o que o enunciado está querendo. O verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional é: o que tem nessa música que marca uma região? A, isso é um desaforo. B, diz que eu estou aqui com alegria. C, vou mostrar para esses cabras. D, vai, chama Maria, chama Luísa. E E, vem cá, morena linda, vestida de chita. O que vocês acham aí que tem uma palavra nessas frases que mostra a questão regional, ou seja, a variação linguística regional? Alternativa correta, questão C, vou mostrar para esses cabras. A palavra cabra, né, remete, então, a um lugar de o quê? De homens, cabra macho, né? Vamos pensar talvez no Nordeste. Então, essa palavra pode caracterizar um lugar. Se tivesse ali Oxente, logo vocês iam pensar o quê? Na Bahia. Então, a gente tem termos que marcam uma localidade. Vamos para a próxima. Em bom português. No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada. Aliás, já não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim. Assisti a uma fita de cinema com uma artista que representa muito bem. Os que acharam natural essa frase, cuidado, não saberão dizer que viram um filme com um ator que trabalha bem e irão ao banho de mar em vez de ir à praia, vestido de roupa de banho em vez de biquíni, carregando guarda-sol em vez de barraca. Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro, pegarão um defluxo em vez de um resfriado. Vão andar no passeio em vez de passear na calçada. Viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez de apresentar sua mulher. Fernando Sabino. Vamos para o enunciado. A língua varia no tempo, ó, tudo que a gente viu. No passado e em diferentes classes socioculturais. O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando que a. O uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas. B. A utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações. C. O emprego de palavras com sentidos diferentes. D. A pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social a que pertence o falante. E E. O modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. Vocês acham que esse texto quer dizer o quê? Ó, vou retomar, vocês dão uma olhada. O que ele retoma? B. A utilização de inovações no léxico é percebido na comparação de gerações. Ou seja, se eu pegar pessoas do passado, elas vão utilizar termos que caíram em desuso, ou seja, que não se usam mais. E hoje a gente tem outros termos. Então, se a gente pegar, ó, aqui, né, automóvel em vez de carro, ou defluxo em vez de resfriado, né, ou vão andar no passeio em vez de passear na calçada, né? Então, são palavras que eram usadas antigamente, que hoje não são mais. E isso decorre de quê? Gerações. As pessoas vão ficando velhas, elas continuam utilizando as palavras que elas usaram. É comum, inclusive, hoje em dia, você conversar com idosos e terem algumas gírias, algumas palavras que elas não entendem. Vamos ver mais um exemplo aqui, um exercício. Assum preto, né? Tudo em volta é só beleza, sol de abril e a mata em flor. Mas assum preto, cego dos olhos, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade das pior. Furar os olhos do assum preto para ele assim, ai, cantar melhor. Assum preto vive sorto, mas não pode avoar.
1000 vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu ai pudesse. As marcas da variedade regional registradas pelos compositores de Assum Preto resultam da aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou o léxico. No entanto, é resultado de uma mesma regra A. Aí agora a gente tem que pensar bem nessas palavras aí, para ver se elas seguem a mesma regra. O enunciado não disse qual é a regra, então o que o aluno tem que fazer? Ir nas entrelinhas. A. Pronúncia das palavras vorta e veve. B. Pronúncia das palavras tarvez e sorto. C. Reflexão verbal encontrada em furar e cantar. D. Redundância nas expressões cego do zóio e mata em fro. E E. Pronúncia das palavras ignorância e avoar. Então, qual dessas palavras vocês acham que vão seguir a mesma regra? Vamos ver? Questão B. Talvez e sorto, né? Talvez e solto. A gente tem ambas palavras paroxítonos, mas não é isso, né? A gente está falando da troca do L pelo R, né? Solto e talvez. Muito fácil essa questão, né? Vamos para mais um. No dia 21 de setembro de 2015, Sérgio Rodrigues, crítico literário, comentou que apontar um erro de português no título do filme Que Horas Ela Volta revela visão curta sobre o que a língua funciona. E justifica. O título do filme, tirado da fala de um personagem, está em registro coloquial. Que ano você nasceu? Que série você estuda? E frases do gênero são familiares a todos os brasileiros, mesmo com alto grau de escolaridade. Será preciso reafirmar a essa altura do século XXI que obras de arte têm liberdade para transgressões muito maiores? Pretender que uma obra de ficção tenha o mesmo grau de formalidade de um editorial de jornal, relatório de firma, revela um jeito autoritário de compreender o funcionamento não só da língua, mas da arte também. Beleza, vamos ver essa questão do Enem aí, do último Enem, né? Escreva os excertos e de estudiosos da linguagem produzidos a seguir, aquela que corrobora os comentários do post. Então, vamos lá. A. Numa sociedade estruturada de maneira completa, a linguagem de um dado grupo social reflete-o tão bem como suas outras formas de comportamento. B. A linguagem exigida, especialmente nas aulas de língua portuguesa, corresponde a um modelo próprio das classes dominantes e das categorias sociais a elas vinculadas. D. Não existe nenhuma justificativa ética, política, pedagógica ou científica para continuar condenando como erro os usos linguísticos que estão firmados no português brasileiro. E D. Aquele que aprendeu a refletir sobre a linguagem é incapaz de compreender uma gramática, que nada mais é do que o resultado de uma longa reflexão sobre a língua. Bom, então a gente tem aqui um bom exemplo, né, do que a gente pode dizer aí sobre a língua falada. Aí, aqui a gente tem algumas dicas. E claro que a gente tem ali grandes nomes da linguística sendo citados, mas tem um que fala muito sobre a variação linguística. Então, já seria uma dica aí para quem quer se inteirar sobre o assunto. Uma outra questão é que, se cair variação linguística na redação do Enem, ou preconceito linguístico no tema de redação do Enem, vocês podem utilizar esse autor como referência, que é o Bagno, Marcos Bagno, o Marcos Banho, né? Então, essa é a alternativa correta. Não existe erro na língua falada, né? Inclusive, muitas variações já estão cristalizadas na fala, como o exemplo de você. Então, a gente não está tratando de erro, né, mas de variação. Então, nessa aula, a gente viu um conteúdo muito importante que cai em muitos Enems. Nos últimos anos, tem caído sempre. Variação linguística, funções da linguagem, polissemia, ambiguidade, são assuntos que sempre caem. Então, fiquem atentos, olhem os conteúdos que mais caem, respondam as questões sobre variação linguística. Não é um assunto difícil, mas alguns nomes, como coloquialidade, formalidade, informalidade, podem confundir. Então, fiquem atentos a tudo isso e a gente se vê no próximo encontro. Até lá!